Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Hoje tem Corinthians, mas adivinha? Corinthians continua sem treinador. Nada de anúncio, nada de contrato assinado, nada de martelo batido até o presente momento que estou gravando esse vídeo para vocês. Vamos falar de Sul-Americana e como que ficou a situação do grupo após o jogo entre Huracan e América de Cali. Foi um bom resultado para o Corinthians? Não sabe quanto que foi o jogo? Eu vou passar aqui para vocês. Claro que nós vamos falar sobre treinador. Eu quero falar algo aqui sobre o Dorival Júnior, que eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que dá para gente até ter um caminho aqui pensando no trabalho do treinador, se for de fato Dorival Júnior, na qual eu acho que 99% dos corintianos acredita que será o Dorival, a não ser que aconteça alguma coisa, como aconteceu, por exemplo, com o Tite ao 45 do segundo tempo. Ele ia ser o treinador, mas acabou tendo um impasse ali de questões de saúde, certo? Vamos falar de Coringão aí, já começando falando da... Vou falar da arbitragem aqui com vocês, nem é tão relevante porque eu não o conheço, mas a arbitragem será o Guilherme Guerreiro, sobrenome de craque. Ele é equatoriano e o VAR será equatoriano também, junto com os auxiliares. Então, a arbitragem equatoriana na Neoquímica Arena hoje, tá bom? Vamos falar agora de provável escalação? Hugo Souza está de volta e nós vamos falar da provável escalação do Corinthians para a partida de logo mais contra o Racing do Uruguai. Corinthians sabe o tamanho desse jogo e deve ir a campo com Hugo Souza de volta, que está 100% recuperado. Inclusive falou ali nos microfones da Corinthians TV, dizendo que essa lesão foi a primeira lesão da carreira do Hugo. Eu não fazia ideia disso. Hugo Souza teve praticamente sua primeira lesão dele ficar afastado. Ele fala isso ali nos microfones da Corinthians TV. Que bom que ele se recuperou até que rápido. Eu imaginei que o Hugo voltaria no começo de maio só, mas hoje é 23, 24 de abril já e o Hugo tá de volta aí para a partida de hoje, quinta-feira, contra o Racing. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres e André Ramalho com o Angeleri na esquerda. Ranielli, Carrijo e José Martínez. Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay. Sim, 3 atacantes, provável escalação, porque não temos o senhor Rodrigo Garro. Tem o retorno do Coronado, mas acho praticamente impossível o Coronado ser titular logo nesse retorno, a não ser que o Orlando Ribeiro deposite uma confiança que nem nós corintianos temos para cima do Coronado, né? E ele jogou assim com 3 atacantes contra o Sport. E, cara, se o Corinthians estivesse sem técnico, que já vai estar, mas assim, vai ter o Orlando Ribeiro lá. Mas se o Corinthians estivesse sem ninguém na área técnica, o Corinthians, mesmo assim, teria a obrigação de vencer o Racing. Mesmo assim. Se fosse eu na área técnica, o Corinthians teria a obrigação de vencer e vencer bem, tá? Com todo o respeito do mundo aos uruguaios. Mas, meu parceiro, é o Corinthians, né? Nós já perdemos pro Huracan em casa. Aquele empate com gol do Mateuzinho, mais para gol contra do que gol do Mateuzinho, lá na Colômbia. Acho que o Corinthians precisa acordar para a vida na Sul-Americana, até porque Huracan e América de Cali empataram em 0-0. Dito isso, essa é a situação do grupo do momento. Huracan encaminhando a classificação a cada rodada com 7 pontos, América de Cali com 5 e o Corinthians com 1 pontinho que foi contra o América de Cali e ele vencendo o Racing, que nem pontuou nessa rodada, né, nessa Sul-Americana ainda. O Corinthians pode chegar a 4 pontos. 1 ponto apenas atrás do América de Cali. E eles vão se enfrentar na Neoquímica Arena. Então assim, irmão, eu acho que pegar o Huracan vai ser difícil. Vai ter que ter uma combinação de resultado e o Corinthians pegar eles lá na Argentina, que é a última rodada. Mas pelo menos essa segunda colocação precisa ficar com a gente, né, mano? É Sul-Americana. Por mais que eu odeie essa competição, eu acho que mais vergonhoso do que participar dela é ser eliminado numa fase de grupos. Eu acho que é mais vergonhoso ainda. Vocês concordam com isso? E o Corinthians, então, vai tentar sua primeira vitória aí contra o Racing na Neoquímica Arena para chegar a esses 4 pontos e depois fazer esse confronto direto contra o América de Cali em Itaquera e depois mais um jogo contra o Racing, dessa vez no Uruguai, e fecha sua vida ali na Argentina contra o Huracan. Certo, rapaziada? Eu tô confiante para hoje, tá?
Tô confiante, mesmo que seja o Orlando Ribeiro. Eu tô confiante demais para a partida de logo mais contra o Racing. Nós vamos vencer esse jogo. Você tá louco? Não consigo pensar em outra coisa. Ó, agora vamos falar de Dorival Júnior, tá? Dorival Júnior ainda não assinou contrato, não foi anunciado, não foi oficializado, pelo menos até o exato momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. O Rogerinho fez um filtro dos números do Dorival Júnior, tá? No Santos, de 15 a 17, o Dorival Júnior fez 127 jogos. Foi o maior período dele trabalhando em um longo período. O trabalho mais longo da vida do Dorival foi quando ele assume o Santos em 2015 e vai embora em 2017 com 127 jogos, 74 vitórias, 25 empates e 28 derrotas. Ele teve uma média de gols ali 1,79 a favor, 0,97 contra. Figueirense, de 2003 a 2004, 65 jogos, 23 vitórias, 19 empates e 23 derrotas. Internacional, isso aqui tá na ordem de jogos, tá? Só para vocês terem uma ideia. No Inter, ele teve um trabalho de 64 jogos com 33 vitórias, 19 empates e 12 derrotas. No São Paulo, de 23 e 24, foram 54 jogos, 24 vitórias, 14 empates, 16 derrotas. Atlético Mineiro, 2010 a 2011, 37 jogos, 14 vitórias, 8 empates e 15 derrotas. Cruzeiro 2007, aqui vai ter uma porrada. Acho que o melhor trabalho ali, acho que disparado, é o do Flamengo em 22, que ele assume o time em apenas 38 jogos, vence 23 jogos, empata 6, perde 9 e ganha a Copa do Brasil e a Libertadores. E aí os outros trabalhos dele, o trabalho com menos jogos é no Fortaleza de 2004 a 2005, que ele tem um jogo, uma vitória, mas aqui eu não sei o que de fato aconteceu, que ele só tem um jogo e pelo Juventude 2005, 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. O Dorival tem uma média muito baixa em clubes. Não é, quando a gente pensa em Dorival Júnior, nós não pensamos em Dorival Júnior fazendo trabalhos longos em equipes. Já perceberam isso? O Dorival, depois daquele Dorival Júnior de Santos, Neymar, Ganso, Robinho e companhia, a gente vai voltar a ouvir falar do Dorival em hype no Ceará. Que aí ele é contratado no Flamengo, depois vai pro São Paulo e depois vai pra seleção. Ele tem um hiato da vida dele, né? E não é de trabalhos longos. No próprio Flamengo, o cara ganhou a Copa do Brasil, Libertadores e foi chutado. Tô falando que vai acontecer isso no Corinthians, irmão? Não sei. Espero que o Dorival Júnior fique 20 anos no Corinthians e que dê certo, tá ligado? Mas, de um determinado ponto, os números estão aí, não mentem. Tamo junto, se inscreva no canal, deixe seu like e vai Corinthians.